Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês e vamos para mais um vídeo. E como prometido, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a seita Meninos de Deus. Então, assim, a gente vai abordar assuntos bem pesados, coisas envolvendo crianças e tal, coisas assim horríveis mesmo. Então, se não tá bem para assistir, para ouvir esse tipo de coisa, pula esse vídeo, tá bom? Mas é isso, né? Essa seita, como todas as seitas, tem similaridades aí com as TJs, eu vou mencionar algumas. Inclusive, por exemplo, eles acreditavam que o Armagedon estava vindo, que o fim estava vindo, que estava muito próximo, etc. Mas a gente vai adentrar um pouco mais dessa história no vídeo. E é isso, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, comentar se possível, se inscrever no canal, mas claro, só se você puder e quiser. Vamos lá! Então a seita Meninos de Deus, né, ou The Children of God, ela é uma seita que é criada ali no final da década de 60 e tal. Algumas pessoas famosas, né, que nasceram aí nessa seita, entre elas estão o Joaquin Phoenix, né, o ator que fez lá Gladiador, depois fez o Joker de 2019, se eu não me engano, é o filme, e o irmão dele também, o finado, né, River Phoenix. Então, os dois nasceram ali dentro da seita. Uma outra pessoa também famosa que nasceu nessa seita foi a Rose McGowan. Pelo que eu vi das entrevistas e pelo que eu li, né, tanto depoimento do Joaquin Phoenix, tanto quanto da Rose, né, os pais deles saíram quando as coisas começaram a ficar meio estranhas lá dentro da seita, né. Acompanhe o vídeo que você vai ver quando é que isso acontece, mas pelo que eu li, foi nesse momento que os pais deles saíram, então eles pularam uma fogueira, mas ainda assim eles realmente passaram uma parte da infância deles dentro dessa seita. Mas antes da gente falar especificamente, né, da seita, vamos falar um pouco sobre a pessoa que criou a seita. Esse é o David Berg, ou David Brent Berg, né? Ele foi o cara que criou a seita Meninos de Deus. Ele nasceu lá em 1919 e o David, né? Ele tinha um passado também bastante religioso, né? O pai dele era religioso, a mãe dele inicialmente era tipo uma agnóstica, né? E depois ela teve um problema de saúde que ela não podia andar e um dia ela se curou milagrosamente e ela atribuiu isso a Deus e ela virou uma espécie de missionária, vamos dizer assim, porque ela trabalhava incessantemente, né, para divulgar a palavra de Deus. Ela tinha até um programa no rádio e tal, e ela com certeza trouxe bastante influência para o David, né, para essa questão religiosa aí dele querer servir a Deus, etc. O interessante é que em das histórias, né, que ele escreveu mais lá na frente, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre essas cartas ou essas publicações que ele escrevia. Em uma delas, ele fala que uma vez a mãe dele pegou ele na igreja e tinha um outro menino masturbando ele. E daí a mãe pegou ele e fez ele terminar de fazer o ato na frente do pai dele. Então daí você já vê que provavelmente também tinha, né, umas coisas bizarras, porque, né, a mãe, você tem que fazer isso na frente do seu pai, você já imaginou? Então, eu acho que também houve algumas questões aí de perturbação na cabeça desse homem sinistro, né, que vai virar um terrível de um pervertido. Então, David Berg, ele cresce nesse ambiente muito religioso, os avós dele também eram ministros aí de igreja e tal. Então, o David Berg, ele cresce, ele se forma na escola, né, na ensino médio, que lá eles chamam se formar no high school. Aí ele vai para uma universidade, para uma escola de administração de negócios e tal. E ele depois começa a trabalhar num lugar que chama Valley Farms, no Arizona.
Só que aí ele foi expulso, isso lá em 1940, tá? Ele foi expulso dessa organização porque ele teve condutas sexuais impróprias, né? Com uma outra pessoa que trabalhava ali naquela igreja. Então, ele disse depois dali, né, que ele tinha sido expulso porque ele queria que pessoas de outras raças, entre aspas, né, a raça é uma humana, de outras etnias, acho que assim seria melhor dizer atualmente, mas ele queria que pessoas de outras etnias participassem na igreja, né, mas na verdade ele foi expulso por questões de conduta sexual imprópria. Esse aí é o David Burke com a esposa dele, Jane Miller. Eles se casaram, né, lá em 1944 e ela teve 4 filhos, né, com o David. Então, o David, junto com a esposa dele, a Jane, eles fundam ali uma organização que se chama Teens for Christ, né, ou Adolescentes para Jesus, ou alguma coisa assim. E aí eles estavam um dia, pregando em algum lugar ali na Califórnia e um repórter chamou eles de Meninos de Deus, né? E aí ficou o nome, eles mudaram o nome de Adolescentes para Jesus ou por Jesus para Meninos de Deus. E a Jane ficou na organização até 1979, né? Ela começou essa organização com o David, né? Mas depois o que aconteceu? Ele recebeu ali, né, segundo ele, uma profecia de que ele tinha que ter uma nova esposa, e essa nova esposa era a Karen Zerby. E aí ele casa, né, com essa, quer dizer, não casa no papel, mas ele vai viver então com essa mulher chamada Karen, que depois vai ser chamada de Maria lá na frente, ela vai mudar o nome dela, e ela também é uma personagem importante, ela vai aparecer novamente lá na frente. A esposa do David Burke, a primeira esposa dele, a Jane, ela passou a viver com uma outra pessoa, o próprio David, né, indicou ali um novo marido para ela, chamado Stephen, e eles viveram juntos e tal por muitos anos, e os dois deixaram, né, a seita dos Meninos de Deus em 1979, como eu tinha mencionado antes. A gente vê aí que o David Burke ele já é um homem meio complicado e não sei o quê. E ele começa, né, com esse negócio de fundar esse adolescentes por Jesus e tal, porque também ele não concordava com as normas das religiões daquela época. Então ele queria fundar a própria coisa dele, né, o próprio movimento dele. Então ele vai lá, né, como eu falei, primeiramente com a esposa dele, a Jane, depois esse grupo, né, se transforma em Meninos de Deus. E uma coisa interessante que mudou o rumo, né, desse grupo aí, dessa seita, né? Porque assim, tudo começa com a gente vai servir a Jesus, a gente vai servir ao Senhor, não sei o que, não sei o que. E a mãe dele, né, a mãe do David, ela fala para ele, olha, vai pregar pro pessoal hippie lá na Califórnia, né, nos anos 60, 70 ali, tinha muita gente do movimento hippie indo, né, para aquela região da Califórnia e tal. E o David Burke, inclusive, nasceu lá, né, ele era de lá. E aí a mãe dele fala para ele, olha, vai pregar para esse pessoal. E aí é que começa a atrair muitas pessoas, porque você tem aí um grupo de pessoas jovens, muitas, né, com problemas, com um passado problemático, problema com a família, problemas com drogas, né, etc. Mas tem também as pessoas que estão procurando por respostas, porque a gente tem que lembrar, pessoal, que não é só pessoas que estão perdidas, né, e cheias de problemas que entram em seitas. Às vezes a pessoa está só buscando e acaba caindo na armadilha de entrar numa seita. Até porque a gente tem que lembrar que a coisa não começa, né, ruim. Eles não vão te apresentar todos os problemas. Eles sempre começam com coisas boas. Enfim, a seita, né, a Meninos de Deus, atrai muitos jovens, né, boa parte
da população dessa religião são pessoas jovens, mas tem pessoas mais velhas também. E aí, claro, né, essas pessoas, alguns desses jovens, né, que tinham aí esse passado com problemas e tal, eles entram nessa seita e isso muda a vida deles. Right before I met the team, I had speed sores and I had hepatitis and gonorrhea, and I was really sick, and I was really, like, my mind wasn't even there, and I'd wander around, hitchhiking around, and I wouldn't even know what town I was in, or who I was, or where I was from, and I met the team, and I saw Jesus, you know, I saw him, I could just see just the joy of the Lord just shining through these people. Então aí você vê essa jovem, né, dando esse depoimento, não, eu tava vivendo uma vida horrível, né, basicamente a música lá do Asa de Águia, eu era um bêbado que vivia drogado e hoje estou curado porque encontrei Jesus. Então, ela encontrou Jesus nesse grupo, né? Então, isso mostra também como o senso de comunidade é importante. Muitas vezes essas pessoas que entram em seitas, elas não têm uma comunidade muito forte. Então, aquele grupo chega te bombardeando, né? O bombardeio de amor, love bombing. Eles chegam ali te dando toda a atenção e tal, é óbvio que você vai se sentir atraído àquilo, né? Então, sempre quando você entra nesses grupos, tem uma ilusão e uma coisa boa, né? Não só com as Meninas de Deus, mas também com as Testemunhas de Jeová, né? Que é a seita que a gente mais fala aqui nesse canal, porque no início tudo parece muito bom, mas depois ele vai se tornar uma ilusão de uma coisa boa. Só que a pessoa já tá, né, ali dentro, ela não tem mais como mudar na cabeça dela a chavinha, né? Ela já tá ali, não, isso aqui é a verdade, isso aqui é o caminho. O David Berg, gente, também tinha, né, profecias aí, ele tinha umas profecias, ele falou uma vez que a Califórnia, né, ia ser destruída ali, ia ser submergida na água e tal, então eles tinham que fugir, mas claro, isso não aconteceu. Mas ele também profetizou que os Estados Unidos iam ser destruídos, e ele de vez em quando tinha uns sonhos aí proféticos, vamos dizer assim, que era para mudar algumas diretrizes ali dentro do grupo, né? Eles começaram a praticar coisas ali dentro, né? Coisas de sexo, né? De sexo ali entre os casais da comunidade. Então tinha muito essa coisa do amor livre ali dentro. Então você observa que era uma seita cristã, né? Eles acreditavam em Jesus Cristo, eles acreditavam na Bíblia, só que eles eram o oposto da maioria das religiões cristãs, né? Enquanto a maioria das religiões cristãs tem um problema com a repressão sexual, né? Você tem que reprimir os seus desejos, os seus instintos sexuais. Aqui o negócio era incentivado, e tem mais coisa que aconteceu, né, nessa seita aí dentro desse período. Então, lá em 1971, o David Berg, ele fala para as pessoas, olha, eu não vou mais, eu tive 2 revelações e eu não vou mais ter contato direto com todas as pessoas do grupo, né? Eu vou ter contato direto só com algumas pessoas e essas pessoas vão transmitir a minha mensagem para vocês. E uma dessas coisas que ele escrevia, né, para as pessoas saberem quais eram as palavras do mestre, se chamavam Mo Letters, né, ou as cartas do Mo, porque um dos nomes do David Berg, ele tinha vários nomes, né? Inclusive um desses nomes era Moisés, né? Então chamavam de letters ou cartas do Mo, porque esse era um dos nomes dele. E aí ele também fala que a segunda revelação era para a família se estender por outros territórios. Então aí eles vão para a Europa, por exemplo, né, inicialmente. Então, essas Mo Letters, né, essas cartas do Mo, gente, eu vou falar Mo Letters porque é mais fácil para mim, tá? Desculpa. Mas essas cartas, pessoal, tinha aí o que eram para as pessoas fazerem. E um dos conceitos que essas cartas, elas começaram a ter era o conceito de flirt fishing, ou seria um flerte pescador. Não sei se eu traduziria assim, eu vou explicar e aí vocês vão entender. Ele tinha também esses livros, né? Eles faziam um negócio em formato de quadrinhos também. Se você jogar na internet Mo Letters, Children of God, né? O nome da religião inglesa, você vai achar várias, mas assim, eu não recomendo, tá?
porque é bem pesado. Eu vou mostrar algumas imagens aqui, mas as menos chocantes, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Então, esse flirty fishing, elas eram bem explícitas, tá, pessoal? No sentido sexual, como vocês estão vendo aí na foto, eu censurei um pouco, mas tinha coisa ainda pior. Esse conceito de flirting fishing, né, ou o fishing, o flerte pescador era o seguinte: o David Berg ia incentivar, né, através desses escritos dele, as pessoas a irem para bares e encontrarem homens e mulheres, né, que estavam ali solitários, e a pessoa tinha, né, a pessoa que era parte da religião, vamos dizer assim, ela tinha que seduzir aquela pessoa, né, tinha que ser muito legal com aquela pessoa, e obviamente, se a pessoa quisesse ter relações com ela, ela também tinha que fazer isso. Claro, né? Ele também tinha homens que atraíam mulheres, mas a grande maioria eram mulheres utilizadas para isso. Inclusive, eles até chamavam as mulheres, entre vários nomes, né, de prostitutas de Deus. Porque ele dizia que tudo que é feito com amor e para atrair as pessoas para o caminho de Jesus, para o caminho da verdade, né, não podia ser considerado uma coisa ruim. Então, algumas pessoas até chegaram a questionar, né? Uma coisa é a gente fazer nossas coisas aqui dentro da comunidade, um com o outro e tal, mas pessoas estranhas é diferente. E aí a resposta foi: não, se você acabar morrendo aí, quando você estiver, né, fazendo o flirt fishing, você está sendo a mesma coisa que um mártir na época da igreja ali, né, que estava sendo perseguido e morria por causa do nome de Jesus. Então, esse era o raciocínio, entendeu? E tem umas imagens assim, gente, bem horríveis dessas revistas, né, que eles produziam aí. Inclusive tem uma que porque como eles chamam de pescar pessoas, né? Inclusive uma referência ali ao que Jesus falou, né? Ser pescadores de homens e tal. Então você vê que o cara pegou um negócio, distorceu totalmente, porque né, a Bíblia é um livro que dá espaço para você interpretar de várias formas. Então tem pessoas que pegam e vão usar a coisa, porque obviamente Jesus não estava falando para você tirar a sua roupa e fazer nada com ninguém, mas o David Berg, ele elevou isso a um grau extremo, né? E aí você diz: nossa, mas como é que uma pessoa vai fazer isso? Pois é, a pessoa doutrinada, ela é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive de se submeter a isso, porque muitas mulheres não queriam, tá? E era obrigatório. Eu vi algumas entrevistas com pessoas que estavam, né, que eram parte dessa seita, e elas disseram: não, ou você fazia ou você tem que cair fora daqui. Então, no início não tinha isso, né? Mas depois ele vai implementando e a pessoa vai ali aceitando aquilo, né? Porque ela já tá tão envolvida, gente, aquilo ali tem que ser verdade. Porque a gente tem que lembrar que nessa época ainda, muitas pessoas que estavam ali foram as pessoas que largaram tudo na vida para ir seguir o David Berg, né? Porque ele era conhecido como o profeta, como o Messias, etc. Então, você imagina, a pessoa vai lá e se submete a fazer esse tipo de coisa, né? E os homens também tinham, no caso, quem era casado ali com as esposas e tal, os maridos, né? Tinham também que deixar as mulheres deles irem fazer esse tipo de situação. Eles tinham também outra forma de propaganda, né? Inclusive, eles chamavam a pregação que eles faziam, assim mesmo como as testemunhas de Jeová chamam em inglês, né? Witnessing, ou dando um testemunho. Eles também faziam isso, né? Eles colocavam as crianças na rua para poder cantar, para poder tocar violão e atrair mais pessoas e tal. E eles também tinham propaganda em vídeo. Hardest thing to do is what you tell me to, and that way I'll stay out of trouble. Always best to do it 'cause Daddy said so. Do it 'cause Daddy said so. Do it 'cause Daddy said so. Trust, obey, and do it 'cause Daddy said so. Do it 'cause Daddy said so. Because Daddy knows best. Pois é, minha gente, observe essa música.
E observe também que eles não mostram coisas essencialmente ruins, né? Eles mostram aí o pai mandando ela escovar os dentes, arrumar as coisas e tal. Mas lembre-se que quando se trata de propaganda de seita, e a gente vê muito isso também com as testemunhas de Jeová, você não mostra exatamente o que você quer dizer. A cultura vai deixar o subentendido entendido para quem está lá dentro. Compreende? Então, assim, você tem essa musiquinha aí em uma seita que é totalmente livre, inclusive para fazer coisas com crianças, tá? Porque dentro dos meninos de Deus, eles eram incentivados, os membros eram incentivados a terem as relações ali, né? Vários casais, etc., e a fazer isso na frente das crianças, tá? Porque as crianças, inclusive o David Berg, ele dizia que com 12 anos a criança já tinha se tornado um adulto e podia participar de várias coisas ali. Mas as crianças participavam também de coisas quando elas ainda eram muito, muito pequenas, né? Elas ainda eram bem pequenas e os próprios pais faziam isso com elas ou outros membros, porque às vezes os pais estavam ocupados, né, divulgando a palavra do Senhor, né, como eles diziam, e as crianças ficavam aos cuidados de o que eles chamavam de babás ali dentro, né, a nene, mas não é uma coisa chique, não, eles usavam um termo em hebraico, gente, eu não vou me lembrar agora, mas eles usavam um termo em hebraico lá para essa palavra babás e eram as pessoas que cuidavam das crianças na comunidade. Então, essas crianças estavam sujeitas a todo tipo de coisa. E aí, quando você tem uma musiquinha assim, que diz, né, faça porque papai mandou, entendeu? Tá reforçando para a criança, não importa o que o seu pai peça para você fazer, faça, entende? E isso não é muito diferente de outras seitas, não é muito diferente das testemunhas de Jeová. A gente tem lá o desenho do Pedrinho e da Sofia, que também mostra isso, né? Você tem que obedecer à organização, você tem que obedecer aos seus pais, não importa o que for. Parece uma mensagem bonita, né, de obediência, mas, como eu falei, o subentendido fica entendido na cultura do lugar, né? Às vezes não diretamente ali, mas na cabeça da criança tá dizendo, olha, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer o que os meus pais mandam, independente do que seja. E falando de crianças, né, gente, porque como eles tinham esse negócio de flirting, fishing, muitas crianças nasceram, eles chamavam de bebês de Jesus, né, muitas crianças nasceram aí dessa prática, e uma das, não vou dizer nem proeminente, né, gente, porque não tem nem no que ser proeminente aqui, eu vou mencionar duas crianças, tá? A primeira vai ser um rapaz que se chama Ricky Rodrigues. Também é conhecido como David Moses Zerby, era o nome dele de batismo. E vocês lembram que eu mencionei ali a segunda esposa do David Berg, né, que passou a se chamar Mary? Então, a Mary, ela estava um dia fazendo flirting fishing e ela acabou engravidando desse bebê, desse menino, né? Então, como ela era ali a esposa, né, do líder, do profeta e tal, o Ricky, ou o David, né, ele foi criado ali como realeza dentro da seita, dentro daquele grupo. Inclusive, o David Berg disse que ele seria uma pessoa, né, que traria aí cumprimento de profecias, etc. E então, esse menino tinha aí supostamente um lugar muito especial. Só que nos bastidores, minha gente, esse menino estava ali passando, tá, por tudo que você possa imaginar, inclusive nas mãos da própria mãe dele e de algumas outras babás, né, como eles chamavam ali as mulheres que cuidavam das crianças. Inclusive, ele era obrigado a ter coisas com outras crianças ali dentro, né? E esse rapaz, depois ele cresce, ele acaba saindo da seita, ele se casa e tal, só que esse trauma fica na cabeça dele, né? Ele não consegue superar. E esse caso dele é muito notável, inclusive vocês vão ver aí a capa de uma dessas Mole Letters concernente a ele.
A gente lê aí, né, a profecia de Davidito, né, seria um Davizinho, vamos traduzir assim. Mas enfim, gente, e o que eles colocavam, porque assim, eles não só faziam as coisas com esse menino, mas tem também nessas Mole Letters, tem também nessas cartas aí, né, nessas revistas de instrução, tem também fotos do menino sem roupa, enfim, né? Eu não vou colocar imagens aqui, gente, mas se você procurar na internet, se você quiser ver, eu não aconselho, mas você pode procurar, porque realmente é uma coisa totalmente, sim, nojenta, sabe? Então, a gente tá falando aí de novo, né, de uma seita que é totalmente o oposto da maioria das seitas, inclusive das Testemunhas de Jeová. Aqui a gente não tem repressão sexual, a gente tem o outro lado da moeda, mas que está causando problemas também para as pessoas. Porque o que acontece? O Ricky, né, o David, e uma foto dele, né, com o fundador da seita, quando ele ainda era pequeno, né, e estava passando por todas essas coisas. Então, como eu falei, esse rapaz, ele vai lá, ele tem a esposa dele e tal, mas, né, um dia ele não aguenta mais, e aí, minha gente, ele decide que ele vai tirar a própria vida, mas também ele quer se vingar da mãe dele, né, a Mary lá, ou a Sister Mary, ou Rainha Mary, como eles chamavam também, e também de uma das cuidadoras dele, porque inicialmente ele queria achar a mãe, mas a mãe ficou difícil de achar, então ele vai lá, né, e convida uma dessas que foram a babá dele para casa dele, né, porque ela também tinha feito coisas horríveis, então ele acaba matando essa mulher. Ele depois continua procurando a mãe dele, mas como ele vê que, né, não vai encontrar, ele decide não, né, era o plano dele, ele vai lá e tira a própria vida. Então, assim, gente, inclusive ele gravou, tá? Ele gravou o depoimento dele, né, a carta, vamos dizer, uma carta filmada, e tá toda no YouTube, tá? E é uma coisa, assim, triste de ver, porque eu vi alguns textos, eu não assisti todo, eu acho que eu não vou fazer isso, mas você vê que ele era um rapaz, coitado, doce, que foi realmente destruído por essa seita. Destruído, assim, totalmente, porque você vê que o tempo inteiro, né, no vídeo, ele vai falando a preocupação que ele tinha com as outras meninas, né? Porque ele era forçado a fazer aquilo com as outras meninas. Então, ficou na cabeça dele isso, e ele ainda se culpava também. Então é uma coisa realmente triste você ver um rapaz gentil, né, com potencial, muito potencial, né, que foi aí acabado, destruído por uma seita em vários sentidos. E isso acontece também em outras seitas, pessoal. Infelizmente, coisas envolvendo crianças acontecem em todos os lugares, inclusive dentro das Testemunhas de Jeová. E existem histórias similares a essa, tá? Não desse final terrível, mas existem histórias de pessoas que também sofreram coisas ali na mão dos próprios pais que eram TJs e, assim, coisas horrorosas, né? E, de novo, a gente tá falando de uma seita que são as Testemunhas de Jeová, que reprime a sexualidade, e outra seita que libera a sexualidade de uma maneira, né, completamente descontrolada. Eu sei que eu tô repetindo isso, mas lá no final eu vou explicar, né, por que eu tô repetindo isso, enfatizando isso durante todo o vídeo. Outra pessoa que eu quero falar é a Mary Jolene Berg. Sim, ela é neta do fundador da seita, né? Então, ela é criada ali dentro, os pais dela, porque lembra que a família dele basicamente toda estava dentro dessa religião. Eu não pesquisei muito detalhes quando cada filho saiu, mas os pais dela, né, estavam ali dentro da seita. Ela é filha do Paul Berg, é um dos filhos, né, do David Berg, e ela acaba depois se mudando para um complexo ali nas Filipinas, onde o avô dela estava, né, porque lembra aí que ele estava levando a mensagem para várias partes, né, do mundo, e ela é levada ali para poder ficar com ele. E
nesse tempo, né, nesse meio tempo, o David Berg é uma pessoa tão doente, né? E aqui eu não tô falando isso para defender ele, não, tá, gente? Porque é um monstro. Um monstro. Ele decide que a neta dele, né, a própria neta dele, a Mary, ela vai ser recebida ali como noiva do avô. E isso incluía aí também, claro, né, o avô fazer coisas com ela, o próprio avô, né? A Mary depois ela saiu da seita e ela chegou a dar entrevistas falando do que ela passou ali They'll dentro. be now smile children if they put the kids on a show or singing for someone, and they may be beating them and abusing them in the back room like they were to me when I was 9 years old. Sim, minha gente. Então a Mary depois ela acaba saindo, né, da seita, só que aí ela se envolve com drogas e tal, porque, né, infelizmente é uma coisa que acontece com muitas pessoas que saem de seitas, porque você não é ensinado ali a ter limites, você não é ensinado muita coisa ali dentro. Então quando você sai, né, muitas coisas podem acontecer. Imagina, especialmente nesse caso aí, porque a gente tem que lembrar também que essa seita as pessoas podiam, né, sair e ir para lugares, eles não estavam confinados ali, como em alguns tipos de seita, mas eles viviam todos juntos em uma comunidade. Então é até plausível que todas essas coisas horríveis fossem acontecer, infelizmente. A Mary, ela conseguiu, né, ficar livre das drogas e tal, e ela conseguiu aí, inclusive arrumou um namorado, etc. Mas ela acabou morrendo em dezembro de 2017, né, por complicações respiratórias. Então, e claro, né, ela é também uma rejeitada da seita, né? Ela é vista como a vilã. Porque, assim, gente, a história da Mary, ela é muito grande, acho que daria até um vídeo talvez inteiro. Não, talvez não só dela, né, mas sobre outras crianças também, porque ela era neta do cara. Em determinados momentos ela chega a questionar, né, a crença dela naqueles ensinamentos, porque, gente, por mais inocente que a criança seja, elas percebem que tem alguma coisa errada ali, né? Mas, enfim, ela fala, né, conversa ali com as pessoas e tal, sobre a crença, né, das dúvidas dela, e isso é visto como uma questão demoníaca. Então eles infligem muitos castigos físicos nela, né, para além, é claro, das outras questões aí que a gente já abordou aqui, não só física, mas também sexuais envolvendo essas crianças. E existem filmes, tá? Eu não vou pôr aqui, mas tem vídeos, né, que algumas mulheres, algumas não, as mulheres da seita tinham que fazer esses vídeos dançando sem roupa e tal, para mandar para o David Berg, e as crianças também eram obrigadas a fazer aquilo, porque eles achavam realmente que, né, não tem nada de errado com o sexo e as crianças podem viver dessa maneira aí, né? Obviamente não. Lá em 1980, né, o David Berg, ele fala com as pessoas ali, né, ele teve uma revelação que era a Fellowship Revolution, ou a Irmandade da Revolução, ou Irmandade Revolucionária, né, podemos traduzir das duas formas, e eles dizem que as pessoas ali da seita têm que ir para países, né, de terceiro mundo, como se chamam, para poder espalhar a palavra ali do Senhor nesses outros lugares. Então, muitos membros saem ali dos Estados Unidos e vão para a América Latina, para a Ásia, e também em um determinado momento, né, lá em 1986, eles acabam então por proibir que crianças e menores de idade tenham contato, né, naquele sentido ali. Só que, obviamente, né, a dianteira da religião, da seita, continuou igual. Eles só falaram aquilo, mas as coisas continuaram acontecendo. Inclusive, eu vi em algumas entrevistas também ex-membros falando isso, né? Eles mudaram a lei, mas, infelizmente, a coisa continuou acontecendo ali nos bastidores. Inclusive, uma pessoa relatou que
Uma vez, né, a polícia foi lá para perguntar coisas para as crianças e uma das meninas, né, falou, olha, tio fulano de tal, porque eles chamavam, né, as pessoas de tio ou tia, ela falou, tio fulano de tal fez tal coisa comigo. E aí, no outro dia, né, uma das babás lá juntou todo mundo e falou, olha, vocês foram postos à prova ontem, quando aqueles mensageiros de Deus vieram aqui para perguntar a vocês, e a maioria fez muito bem, mas uma criança endemoniada, né, falou coisas que não são verdades e não sei o quê. E aí, essa menina foi punida, né? Lavaram ela com sabão, foi uma humilhação na frente de todo mundo e todas as outras crianças assistindo. Então, assim, né? Você ainda chega ao ponto de calar a criança quando ela reclama que está sendo abusada, né? É realmente terrível. Você comete o ato e depois a criança não pode nem falar sobre isso. É a forma, assim, mais terrível, né? De você submeter uma pessoa a abuso. Então, David Berg ele morre ali aos 75 anos, em 1994, e quem assume a liderança da religião é justamente a Maria, ou a Sister Maria, Mary, ou a Karen, né, como é o nome dela original, e depois ela acaba se casando também, Stephen Douglas Kelly, né? Ela se casa com ele ali logo depois da morte de David Berg, e aí eles continuam no comando da religião. Eles mudaram o nome deles, né? Depois se tornou a Família do Amor, depois teve um outro nome que eu não vou me lembrar agora, e por fim eles estão hoje conhecidos como a Família Internacional. Inclusive eles têm pessoas aí no Brasil, eles estão em várias partes do mundo, tem um site deles em português, o link também vai estar na descrição do vídeo. E assim, né, lembra que a Maria ou a Karen, ela também foi acusada lá pelo Ricky Rodrigues de fazer coisas com ele, né, e ela continuou na liderança da organização. Os ensinos do David Berg nunca foram renunciados, né? Eles dizem, não, a gente não segue mais. Quando a polícia foi lá tentar investigar e tal, em alguns lugares, eles falaram, não, isso era coisa do David Berg, ele não tá mais aqui. Mas, né, a pessoa que estava ali juntamente em comando com ele, que estava ali quando muitas das profecias saíram, né, inclusive a do Flirting Fishing, ela estava lá também. E essa mulher, né, não aconteceu nada com ela, provavelmente não vai acontecer nada com ela, ela continua aí liderando essa religião. E as vítimas, né, continuam aí sofrendo as consequências do que aconteceu com eles. E aí, pessoal, lembra que eu fiquei enfatizando durante o vídeo inteiro, né, que era uma religião de sexualidade completamente aí liberada, de maneira desregulada e tal. Justamente porque a sexualidade, pessoal, ela é uma coisa íntima da pessoa, sabe? Quando você controla isso, seja como repressão, seja como liberação total, né? Como acontecia aí nos Meninos de Deus, você vai ter consequências terríveis para o indivíduo, e esse indivíduo pode acabar fazendo coisas com outras pessoas também, né? Infelizmente. Então, basicamente, são dois lados da mesma moeda, né? Só que um tira tudo e o outro dá tudo. E aí a gente tem essas consequências horríveis. E observe também como, mesmo dentro de uma cultura, né, de liberação sexual, você vai ver também abuso contra crianças. Assim como você vai ver em religiões que reprimem a sexualidade, como eu até já mencionei, nas Testemunhas de Jeová, gente. São muitos casos, né, que aconteceram, e eu tenho certeza que continuam acontecendo dentro da organização, mas é isso, sabe? Quando você controla, você chega ao ponto de controlar a pessoa de tal forma que até a sexualidade dela é entregue a você para controlar, a gente vai ter
esse tipo de realidade, infelizmente. E quem me chamou a atenção para isso foi... Lembra que eu falei que ia ter uma surpresa, a segunda parte da nossa comemoração de 2.000 inscritos. Então, eu consegui uma pessoa, né? Na semana que vem nós vamos ver uma entrevista com uma pessoa que era parte dos Meninos de Deus, tá? Ela morou no Brasil, então essa pessoa fala português. Vai ser uma entrevista muito interessante, não percam na semana que vem. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá, minha gente? E eu sei que foi um vídeo bem pesado para fazer, eu tive que assistir bastante coisa para fazer esse vídeo, mas é isso, né? A gente fala para as pessoas, às vezes, e eu tenho certeza que se você chegar para uma pessoa que tá na Meninos de Deus, ou Família Internacional, como eles chamam agora, né? Ou que estava lá na seita Meninos de Deus nos anos 70, 80 e tal, você fala, olha, você tá numa seita, a pessoa não vai dizer, claro que eu não tô numa seita, né? Porque a última pessoa a saber que está numa seita é a pessoa que está dentro da seita. E aí a gente vê similaridades entre essa seita e a Testemunha de Jeová. Quem foi Mormon também com certeza vai ver similaridades, porque assim, mesmo que a estrutura seja diferente, mesmo que os ensinos sejam diferentes, quando a gente tem uma estrutura de seita, os resultados são muito similares. Inclusive, na entrevista, né, com a pessoa da semana que vem, a gente vai falar um pouco disso também, né, dessas similaridades aí entre as duas seitas. Então, não percam, um beijo para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!